Eu acho interessante, os irmãos já se acostumaram, né? Quando termina o louvor, saiu todo mundo. Nós, irmãos, somos diferentes. Nós somos agora filhos do Deus vivo, do Deus Altíssimo. É o que nós, irmãos queridos, precisamos ter essa sã consciência. Que nós somos chamados para ser famílias de Deus, a família real, que vai viver eternamente com Deus. Essa é a família de Deus, é aquele que crê, aquele que confia, aquele que caminha com o Senhor. E a gente não pode deixar de lembrar disso. Nós estamos hoje com um tema muito importante e interessante, porque é uma realidade daquilo que nós somos escolhidos. A família somos nós, a igreja somos nós, para cumprir a nossa missão. A família e a igreja foi escolhida para uma missão. Vamos entender perfeitamente, começando pela família, né? A família do lar, aquele que Deus criou desde o início, criou o homem, criou a mulher, e aí veio os seus descendentes, não é isso? Criou o homem, criou a mulher, e vem os seus descendentes. Agora veja, queridos irmãos e amados, Deus fundou a família e preparou aquele que ele juntou para a sua descendência. Criou o homem, ele entendeu que o homem sozinho não era bom, criou a mulher, não é? Eu vou esperar, tá certo? Pronto, agora eu posso começar. Criou o homem, achou que não era bom homem, criou a mulher e juntou. Veja bem, como nessa caminhada terrena e uma família que está na sua casa, que você é o responsável e a responsável para cuidar dessa forma, da sua missão com a família. Quando você olha, irmãos, para uma família que não entende quem ele criou e para que ele criou, essa família cada dia tem desmoronado. Com tristeza a gente observa isso. Então veja como iniciamos que nós realmente somos especiais para Deus. Somos famílias. E nós precisamos dar crédito naquilo que Deus fala. Nós precisamos nos desprender de tudo aquilo, gente. Eu não estou falando isso hoje, porque estou aqui na frente de uma obra, que antes de estar na frente eu sou um servo. Sou uma parte de uma família criada de Deus. Aprendi muito na primeira e única igreja que eu congreguei. A Igreja Batista em Orlando Dantas. Estou aqui porque é uma extensão de lá e assim Deus aprove eu estar aqui. Mas mesmo assim, sempre lá eu sempre tive, que eu acredito que é de todos nós, justamente para entender o que nós vamos falar dessa missão. A atenção àquilo que eu ouvia, não importava quem era que estava pregando. Eu sabia que era alguém que Deus escolheu para pregar. E aquela palavra que ia sair da boca daquela pessoa era a palavra de Deus. E eu entendi que eu precisava. Que entendo que preciso até hoje. Eu procuro isso e todos devem procurar. Porque isso é uma exigência de Deus, não é de um líder religioso. Porque se a gente não captar a mensagem, vai ser em vão. É como diz Tiago no capítulo 1, verso 22. Ouvir para praticar. Senão essa religião é vã. É o que a gente precisa entender, irmãos. Você deixou sua casa. Você veio do seu trabalho, fisicamente cansado. Então você veio colher aquilo que é importante para toda a sua caminhada terrena. Como uma missão que Deus lhe deu. Seu trabalho, a sustentação da sua vida e da sua família.
seu casamento, sustentação da família que Deus criou para você. Isso ambos, o homem e a mulher. E é preciso a gente entender que é uma missão que foi cingida sobre nossos lombos. Nós somos responsáveis. A igreja, ela precisa nos incomodar para o bem. Agora precisa ser entendido isso, essa direção. Porque vocês lembram sempre que muitas das vezes muitos não aceitam e não têm interesse nisso. Mas está escrito e ninguém vai poder mudar. Que a palavra ela corrige, ela ensina e repreende. Mas tem muitos ainda que não recebem, não aceitam. Mas a caminhada continua. Mas o que eu quero trazer é entender a nós que é uma missão nossa. Foi incumbida a nós essa responsabilidade, outorgada, para que nós vivamos essa missão, como esposo, como esposa, como filho, como pai, como mãe. A família é sagrada. A família é uma instituição de Deus. Talvez alguém até pode dizer, pastor, eu tenho ouvido isso sempre. Mas será que você tem ouvido e tem entendido e procurado fazer como você diz que está entendido? Que está cansado de ouvir? Que não foi o homem que criou a família, foi Deus. Você vai lembrando da forma que é gerada uma criança no ventre. Um espermatozoide de tantos milhões, um daqueles gera no útero da mulher. E se nasce o quê? Um embrião. Aquele embrião já é sinal de alguém, de vida. Então vamos entender que é Deus quem cria tudo. Mas se a gente entende, a gente zela. A gente entende que a família é de Deus. E ela tem que ter um cuidado especial. É doloroso quando você ouve uma família despencando. Uma palavra chula, né? Essa é uma palavra chula, despencar. Ou caindo. Ou sofrendo. É doloroso. Mas tudo isso a gente deve compreender com dor no seu coração de ver alguém numa situação dessa. Mas é descuido, é falta de zelo, é falta de entendimento, é falta de sabedoria. Muitas das vezes ouve. Mas vamos lá para Tiago de novo, mas não coloca na prática. Nós temos que ter essa segurança que essa família é uma instituição divina. Para que a gente possa viver. Veja que no primeiro livro das Escrituras, no Evangelho do Antigo Testamento, no capítulo 1, no verso 26 e 28 está escrito assim, começando do 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Esses versos estão claríssimos, que Deus é o dono da família, que Ele criou essa família, a sua imagem, a sua semelhança, e mostrou aqui o que é que a família vai viver, como ela vai viver, como ela deve proceder. Aí cabe a cada um de nós, como membro de uma família constituída por Deus ou instituída por Deus, fazer se cumprir na prática, vivenciar. Muitas das vezes, por não querermos obedecermos, olhamos para o homem que prega, esquece que o homem é um simples vaso na mão de Deus,
mas é Deus que fala para o seu coração. Então, queridos, é para a gente agora, depois que ouvimos todo esse prólogo, fazer uma pergunta a nós mesmos: o que é a família? Família, queridos irmãos, é a primeira comunidade da raça humana. A primeira comunidade da raça humana. Quando Deus criou o céu e a terra, Ele disse que a terra tinha uma forma vazia. Era trevas, era escuridão. Só para que a gente entenda perfeitamente que Deus criou o céu e a terra, os mares, o universo e de tudo que é dentro deles, que nós estamos também dentro da terra que Ele criou. Então nós somos criados por Deus. Somos famílias divinas. E nós que estamos aqui agora na igreja de Cristo, devemos trazer para nós esse compromisso de honrar a Deus que nos criou, de honrar a família que nos criou. É preciso, queridos. A família surgiu antes de qualquer outra instituição. Foi a primeira que Deus criou, foi a família. Vamos olhando a honra que Deus deu à família, e que agora nós devemos honrar Deus com essa família que Ele nos honrou, trazendo o marido, trazendo a mulher, trazendo os filhos, trazendo o lar, sustentando o lar, mantendo a família. Não temos, queridos, como desperdiçar o que Deus está falando para a gente. Não temos como. Porque para tudo tem recompensa. Aos que creem e aos que não creem. Tudo tem recompensa. É como a questão da parábola da semeadura. Não se planta nada que não se possa colher. E a gente deve vivenciar isso. Entender perfeitamente isso. E justamente a família que foi criada. É a sua, é a minha, é a nossa. Eu vi uma situação que é dolorosa. Jovem, viu uma mulher, mas desligada de Deus, ela tentou matar o pai. Não conseguiu, mas foi presa. Lá na penitenciária ela conheceu uma mulher, uma jovem também, uma moça que tinha matado o pai. Agora você veja, Miriam, quem mais conhece isso, a justiça do homem. Chegou aí aqueles momentos que soltam, né? Soltaram ela. Elas duas já tinham feito amizade, saíram das duas e foram terminar o que a outra não tinha conseguido matar o seu próprio pai. Uma que já tinha matado, se juntou com a outra que não tinha conseguido, foram lá e mataram o pai. Vocês já pararam para pensar a recompensa dessas duas pessoas? Porque a justiça de Deus, ela é verdadeira. Deus é santo, é justo, é fiel. Mas muitos questionam, que eu ouvi aquela Erika Histron, né, Miriam? Isso. Não é o que ela tentou gerar um bocado de problema para ela própria. Que não é ela, é ele. Não tenho medo de falar também não. É ele. Mas veja o que ele gerou para ele próprio. Começou a mexer onde achou, porque antes ele já tinha causado isso até com uma deputada federal, uma outra. Danos terríveis. Aí foi causar contra, entendendo que ia superar tudo, ia vencer tudo, e ia ser como ela queria, como ele queria. Hoje eu vi uma comissão junta de mulheres. São 10 anos que foi criada essa instituição das mulheres. E elas estavam diretamente caçando a liderança dessa Erika Histron, como chamam eles. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a perfeição da criação, e da qual nós devemos honrar essa perfeição, que é um casamento perfeito, que é uns filhos bem respeitados, bem cuidados, bem preparados, bem ensinados, é uma condição matrimonial perfeita,
Porque muitas das vezes, porque é marido e mulher, pode exercer qualquer situação pessoal na sua intimidade. Não é dessa forma. A família de Deus tem padrões divinos para a sua vida matrimonial. São padrões dos céus. Não é a devastação mundana, a promiscuidade que vive um casal que não conhece Cristo. É totalmente diferente. Acredito que vocês entendem o que eu quero falar. Então, queridos amados irmãos, antes de formar-se os povos e as nações, a família foi instituída. A família foi instituída. A família, queridos, é um núcleo básico da sociedade, ou seja, a célula máter da sociedade. Olha que honra! Nós, família de Deus, é a célula máter da sociedade, é a família. O quanto a família é honrada pelo Criador. O quanto Deus ama aquele que criou, a família que Ele criou. Agora nós temos que cuidar da nossa família conforme o dono da família. Deus trouxe o homem e a mulher, juntou, uniu. Se nasceu os descendentes, família de Deus. Vocês lembram logo o Salmo 127, verso 3. Cuidamos dos nossos filhos, zelamos por eles, amamos eles, ensinamos a eles que nós temos a quem devolver. Vamos devolver ao dono que é Deus. Então são detalhes, irmão. Nós estamos aqui para aprender aquilo que a gente não sabe. Daquele que criou a família e que é a perfeição na família. No lar, no casamento. Veja como o homem e a mulher, que são os cabeças da casa, precisa ter um compromisso sério com Deus, de honrar a família que Deus criou, para que seus filhos dê continuidade ao processo. Para que os seus filhos dê continuidade ao processo. De que aquela nova família, quando já vem o casamento dos filhos, também prossiga de uma forma exemplar, que honre a Deus a família, o lar, o casamento. O que a gente pode ver e chorar muito no mundo é ver essas famílias morrendo, esses casais, porque eles se juntam de uma forma que entendem que deve ser, e muitas das vezes eu vi alguns casos, a pessoa conheceu o outro, não tem nem 15 dias, um mês, 2 meses, um já mata o outro, nem se conheceram direito, mas se juntaram para uma direção errada, ilícita, um comportamento que contraria Deus, pronto. O salário do pecado é o quê? A morte, não está escrito? Por isso que acontecem essas coisas. Mas hoje, nós somos uma família exclusiva de Deus. E a gente precisa sim honrar aquele que criou a família. Nós queremos ver o nosso lar bem. Nós queremos ver o nosso lar sossegado, em paz. Sabemos do mundo que nós estamos caminhando. Horrível, no pecado, o diabo é quem domina, mas nós temos um Deus que nos separa dessa situação. Um Deus que cuida de nós, que ajuda a gente entra em situações que não tem nessa terra, que um homem ou uma mulher ou uma família que não enfrente conflitos. Todos, seja dentro da igreja, seja no casamento, seja no trabalho, seja na vizinhança, sempre tem, porque o mundo é assim, e nós estamos caminhando por ele. Mas aí onde vem a diferença? Nós somos famílias que temos um Deus, que nos traz o renovo, a restauração, a reconciliação, a alegria, a paz para o casamento. Esse casamento não se destrói, esse casamento não se desfaz. Então, queridos irmãos amados, o que nós queremos compartilhar com os irmãos, que a família é a base da sociedade. Nós somos os exemplos, como marido, como mulher, como filhos, para outras famílias. A família é a base da sociedade. Veja, meus queridos, Deus é o criador da família.
Deus é o único que tem a autoridade e o direito de falar o que é família. Ele é o único. E ainda dizer mais, só Deus pode. Para que Ele criou a família. Ele tem essa autoridade e esse direito. Porque criou a família e como Ele quer que a família viva. Ele é o dono. Não vamos muito longe. Se Deus quiser agora me tirar daqui, Ele pode, Ele tem autoridade, Ele tem poder. Só é tirar o meu fôlego. Acabou-se. Deus pode. Ele é o dono. Ele é o Senhor. Então Deus pode fazer na família. E Deus quer que a família honre a Ele, porque Ele ama a família. Foi Ele quem criou a família. Irmãos, Gênesis 2, verso 24, está escrito assim: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e será uma só carne. Não é difícil, a gente ouve muitas reflexões a respeito desse verso. Mas não fica difícil você compreender perfeitamente, com toda a simplicidade, unir-se-á a sua mulher e será uma só carne. Então veja essa vida a dois em um. Dois em um, essa vida, dois em um. Como ela tem que ser real, como ela tem que ser fiel, como ela tem que ser perfeita. Dá para a gente entender perfeitamente. Nós deixamos a primeira família que nós fomos criados. Se nasce uma nova família. Quando eu me casei novinho, 21 anos. O Alneide tinha 19 e eu 21. Jovens, precisando muito de orientação de Deus, né? Novinho ainda, para essa nova família. Mas o que é que a Bíblia já deixa claro? Será uma só carne. A união, a comunhão, a sinceridade, a lealdade, a convivência perfeita. Não é difícil a gente entender. É o que Deus quer, porque Deus pode. Ele é o dono, Ele é quem criou a família. Ele é quem criou a família. No verso 26, Deus, que é o Criador, disse: façamos o homem. Olha de onde nasceu o homem. Deus, façamos o homem. Ele é quem criou. Eu quero trazer consciência para a gente, pelo Espírito de Deus que está aqui, em nome de Jesus Cristo, da gente entender perfeitamente o que é família, o que é o lar. Aquele que Deus instituiu para você, para os seus descendentes. Esses versos que nós fizemos essa leitura, queridos, fala a respeito da criação dos seres humanos e traz alguns pormenores específicos, não é? A respeito da sua criação, do seu meio ambiente. São duas coisas relacionadas a isso, que completa e que ensina várias coisas na família. Primeiro, o homem e a mulher é uma criação especial de Deus. A gente precisa glorificar Deus por isso. Porque eu sou homem, as irmãs são mulheres, e Deus criou o homem e a mulher como especial para Ele, a família. Não é? Cada um de nós devemos fazer uma profunda reflexão para a sua caminhada diária. Muitas das vezes o homem quer ser superior à mulher, ou também você pode encontrar uma mulher querendo ser superior ao homem. A Bíblia diz que é uma só carne. É uma união perfeita. Nem o homem é mais do que a mulher, nem a mulher é mais do que o homem. O homem tem uma função, a mulher tem outra. O homem é escolhido por Deus para ser o cabeça da mulher, quando ele tem Cristo como a cabeça dele. Cristo a cabeça do homem. Porque vocês pensem, mulheres principalmente, que aqui presente. Se a mulher fosse fazer tudo aquilo que
que não tem a direção de dizer eu quisesse que ela fizesse, seria trágico. Por isso que Jesus é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Mas nós queremos falar que não há diferença dessa criação, o homem honrar a mulher honrar o homem, porque Deus honra o casal, a família, o lar, porque Deus uniu, foi Ele, façamos o homem. Então, queridos, 2 relatos. Mateus 19:4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tende lido no princípio. Deixa eu repetir, irmãos. Eu pulei as pontuações, fica diferente o entendimento. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador o fez macho e fêmea? Está vendo? É um casal, cada um com sua função, mas na união. Vamos falar quando a mulher ainda não trabalha, porque eu conheci minha esposa, namorando com ela, ela já trabalhando. Então a nossa vida foi isso. Você sabe como foi que a nossa família foi gerar, ou como nós edificamos a nossa casa na parte material? Eu lembro como hoje, primeiro móvel que a gente comprou para a nossa casa, ainda namorando, noivo, um quarto. Ainda me lembro o lugar, na Rua de Bahia, uma loja que tinha lá. Não sei nem se mais existe, que tem anos. Mas sabe como foi essa união? Eu pagava uma parte e ela outra. Foi assim. E assim sucessivamente, em tudo da nossa casa, eu ganhei da minha mãe um fogão e ela ganhou do pai dela a geladeira. Foi a única coisa que a gente não comprou. Mas o resto fomos nós. Dividido. Ela dava uma parte, eu dava outra. E assim construímos a casa, para que a gente vivesse ali. Mas isso foi parte de união. Até hoje na nossa casa ainda tem uma parte dessa. Ela tem uma parte que cumpre na casa nossa. Eu tenho uma outra que faço na parte da casa. Eu sou o cabeça da casa, da mulher. Cristo é a cabeça da minha vida. Mas eu tenho um papel de suprir a casa. O homem tem o papel de suprir essa casa. É o papel do homem. Mas uma coisa, sempre nós tivemos, desde quando namoramos, que montamos a casa, ela uma parte, ela outra. Até hoje a gente continua assim. Ela dá uma parte, eu dou outra. E assim nós caminhamos. Então, queridos, amados irmãos, essa é a família que Deus quer, uma só carne. Um lar que seja harmonioso. Um lar que produza frutos. Um lar que leve Deus a outras famílias. É o que Deus quer. O homem e a mulher, porque foi criado essa criação especial. Tanto o homem quanto a mulher é especial para Deus. E não é um produto de evolução. Foi criado por Deus. Não é produto de evolução. O homem e a mulher, da mesma forma, foram criados à imagem e semelhança de Deus. O que nós ouvimos pelo texto. Macho e fêmea. Criado por Deus. O homem e a mulher, a semelhança de Deus, a base dessa imagem, podia se comunicar com Deus. Lembra? Nesse primeiro casal, Deus, todas as tardes, visitava esse casal, e acreditamos como hoje o mesmo papel que Deus fazia ontem. O que é que Deus está fazendo conosco aqui agora? Orientando, ensinando, direcionando, ordenando o comportamento da família que Ele criou, que é divina. Ele instituiu essa família. Assim Deus fazia com Adão e Eva, no princípio. E você vê que não há diferença. Eles pecaram, perderam de ter a presença de Deus. Hoje essas famílias que não buscam Deus também perdem a presença de Deus. Mas aqueles que buscam, como nós, para a honra e glória do Senhor, e que muitos queiram,
nós temos a presença de Deus e Deus mostra o seu zelo para conosco. Do cuidado, do despertamento, do avivamento, para que essa família seja uma só carne, para que essa família seja verdadeiramente feliz. Irmãos, a orientação da felicidade é Deus, só exclusivamente. O homem tem suas ideias, seus pensamentos. Horas eu estou assistindo alguma coisa, como às vezes eu assisto aquele Cidade Alerta, aquele de fora primeiro, não é? Tanto conselho errado para a família daquele que, aquela alegria, aquela euforia, gotino, não é? Mas tanto conselho errado para famílias, para isso e aquilo. Vi aquela, como é aquela que entra aqui de Sergipe? Que é baiana ela. Maricena. Rapaz, ontem mesmo eu vi ela ensinar tanta coisa que está longe do que é bom, do que é perfeito. Olha o cuidado que a gente tem que dar atenção à palavra de Deus. Por que a gente discerne que aquilo não está certo? Porque tem dado ouvido a Deus, a sua palavra, simplesmente por isso. Então nós temos que ter atenção. Como eu falei no início, lá no Orlando Dantas, que eu entrava na igreja e me desprendia de tudo lá fora. Me sentava, só me levantava na hora que terminava o culto. Procurava, antes de chegar na igreja, fazer minhas necessidades fisiológicas, que eu necessitava, água e qualquer outras coisas que necessitasse. Eu só me levantava do banco quando terminava o culto. Aí cada um tem sua forma. E eu só agradeço que Deus me orientou dessa forma, porque eu aprendi, eu captei muita coisa, que é dessa forma, com atenção, se desprendendo de outros assuntos. Se você tiver alguma coisa paralela, você não vai entender nenhuma nem outra. Você não vai. Somos limitados, não tem como. Então, queridos irmãos amados, ter comunhão com Deus é expressar esse modo incomparável, o seu amor, a glória e a santidade, no meio da família, no seu casamento. Talvez pudesse surgir uma pergunta, mas a gente não tem hora que desentende. Tem horas que não se combina. Mas Deus está ali para sincronizar. Que eu chamo, talvez Miriam já ouviu isso, que é uma palavra que os policiais falam muito, desinteligência. É um momento de uma desinteligência entre alguma situação de uma pessoa com outra. Mas Deus está ali presente para o conserto, para a reconciliação, para a renovação. É o que a gente, queridos irmãos e amados, precisamos de ouvir a voz de Deus, dar atenção, dar crédito. Você não veio ver o pregador, você veio ouvir a voz de Deus. E Deus sabe o que você precisa, o que você tem necessidade de emergência. Deus sabe. Se é um servo, se é uma serva, se é família de Deus, Deus vai lhe orientar. Não tenha dúvida disso. É por isso que nós estamos aqui na igreja. O homem e a mulher, dessa mesma forma, criados, à imagem e semelhança de Deus. Então, se ele é a imagem e semelhança de Deus, ele pode ter essa comunicação com Deus. Irmãos, o homem e a mulher fariam isso conhecendo a Deus e obedecendo. O que Paulo fala, não é Paulo, perdão, Moisés, no capítulo 2 de Gênesis 15 e 17. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja essa palavra de quantos? 2000 anos atrás, mais ou menos, que Deus levou para Moisés, para Adão e para Eva. E o que aconteceu? Por eles não darem crédito, por eles não darem ouvido e viverem aquilo que Deus orientou, perdeu a bênção. Hoje o que você pode ver em meio de muitas famílias perdendo a bênção, justamente porque não tem dado crédito, não tem priorizado Deus. Irmãos, não é como a gente quer, como Deus quer. Ele é o dono, Ele é quem comanda, Ele faz da forma que Ele quiser. A gente precisa ter conhecimento. Eu conheci um homem maravilhoso,
bom amigo, bom colega, trabalhou muitos anos comigo. Mas ele não adotava muito a palavra de Deus, que ele dizia que Deus era severo, queria cobrar demais, queria impor sobre a vida dele. Será que Deus quer impor as nossas vidas ou quer nos dar a vitória, orientando o caminho perfeito? Pessoa maravilhosa, mas ele não aceitava nada de Deus dessa forma, que entendia que Deus estava impondo a ele a fazer as coisas. Mas Deus, até impondo, Ele pode, Ele é o Criador, Ele é o dono, Ele faz da forma que Ele quiser. A gente é que precisa entender, a gente precisa ser humilde e receber, senão você morre. Não tem impondo apelar. Queridos, Adão e Eva, ele tinha semelhança moral com Deus, pois, em princípio, como nós sabemos, ele não tinha pecado. Ele era um santo, tinha sabedoria, um coração amoroso e tinha um poder de decisão para fazer somente o que era correto. É o que a gente tem hoje. Hoje se é pregado e falado do livre-arbítrio. Livre-arbítrio não existe. Livre-arbítrio não existe. Deus não deu liberdade a ninguém a desobedecer a Ele. Deus não deu. Agora tem o direito de escolha, se você escolhe fazer de uma forma ou de outra. Mas livre-arbítrio não existe. Livre-arbítrio não existe. Deus não deu liberdade ao homem a pecar, a fazer o que é errado. Veja que antes de Adão e Eva cometerem o pecado, ele deixou o aviso: não coma, não mexa, não se aproxime. Mas eles tiveram uma escolha diferente da qual Deus orientou. Eles foram lá pela sugestão do diabo, da serpente, e desobedeceu aquela orientação perfeita. De imediato perdeu a bênção, como a gente sabe da história. Então, queridos irmãos, Efésios 4, 24, e vos revistais de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. E acabou. Tinha um humorista daquela escolinha de professor Raimundo, que quando ele era vermelho, e quando chamava ele de camarão, ele ficava agoniado, né? Mas ele tinha um jargão que ele dizia assim: se finir. Então, queridos, Deus pode, Ele é soberano, Ele é supremo, acabou-se, não tem como você tentar pensar diferente. Ou faz, ou sofre consequências ruins. O que Deus ordena, não é o que os homens ordenam. É o que Deus ordena. Eles, queridos, viviam em comunhão pessoal com Deus, que abrangia a obediência moral e plena comunhão. Quando eles pecaram, sua semelhança moral com Deus foi desviada, desmanchada, perdeu a comunhão com Deus. Quando eles pecaram, quando eles desobedeceram. Gênesis 6:5. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Foi os dias que viveu Adão. Gênesis capítulo 6, verso 5. Mas, queridos irmãos, lembrando de todo o início, que a família é uma instituição divina, e na redenção da família, que é de Deus, devem ser renovados segundo a semelhança moral do seu original. A questão ética moral da vida cristã, o procedimento, como Deus nos criou como imagem e semelhança. Aí você vai procurar ver quem é Deus. Santo, fiel, bondoso, misericordioso. Isso é o que nós precisamos ser. A família precisa ser. A imagem e semelhança nos criou, o homem e a mulher, macho e fêmea, família. Macho e fêmea. Um segundo ponto, Adão e Eva possuíam a semelhança natural com Deus. Adão e Eva possuíam a semelhança igual a de Deus, naturalmente.
Gênesis 3:6. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Eles foram criados, irmãos, como seres pessoais, como nós, tendo espírito, mente, emoções, autoconsciência e suas escolhas. Eles escolheram desobedecer a Deus. Eles escolheram desobedecer a Deus. Olha como nós precisamos olhar para a nossa família, instituição divina, criada por Deus, o nosso casamento, o nosso relacionamento matrimonial, o cuidado com os nossos filhos. Olha, a diferença é só o tempo de ontem, mas o Deus continua sendo o mesmo. O que a gente ouve pela sua palavra é para os dias de hoje, é para os momentos que caminhamos. Só muda o tempo e os costumes que vivia aquele povo. Eles tinham toda a liberdade, irmãos, para ter uma vida completa de obediência. O jardim do Éden tinha tudo o que eles precisassem, mas Deus determinou que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal não era para eles passarem, não era para eles comerem do fruto. Reflita rapidamente. Por que é que nós sofremos certas situações? Porque fugimos daquilo que aprendemos com Deus. Causa danos. Porque fugimos daquilo que ouvimos de Deus. No lar, na família. Deus ama a família. Então, queridos irmãos e amados, ele tinha essa liberdade. O fato, irmãos, deles serem seres humanos, tinham sido feitos à imagem de Deus, não significa ser Deus. Ele queria ser Deus. Não significa. Nós não somos Deus. Tem uma etnia chamada os panteístas, que para eles todo homem e mulher são Deus. É deuses. Os panteístas. Que crê assim, que o homem é Deus. E Adão e Eva queriam ser Deus. Desobedeceu, fazendo aquilo que lhe entendia. Isso não significa dele ser Deus, por eles ser seres humanos. E porque foram feitos em imagem de Deus. Foram criados segundo uma ordem inferior, dependente de Deus. Eles foram criados, nós fomos criados também assim, dessa mesma forma. Então, meus queridos irmãos e amados, Salmo 8, verso 5, está escrito assim: contudo, pouco abaixo de Deus o fizestes, de glória e de honra o coroastes. Qual a situação atual da nossa sociedade? Como está vivendo agora a sua família, o seu lar, da sua convivência? Como está vivendo agora a situação do seu casamento? Como está vivendo agora a situação dos seus filhos? Como? Não é para a gente refletir? Ouvindo o que Deus fala a respeito de que somos criados por Ele, que a família é uma instituição divina, que devemos honrar como Ele nos honrou, nos criando sua imagem e semelhança. E agora é a hora nossa de honrar. Agora é a hora da gente procurar honrar. Queridos, a crise da sociedade de hoje, claro e evidente, está principalmente na família. A crise da sociedade hoje é essa. A gente sabe, a gente ouve em outros momentos que a gente compartilha, ou algumas outras pessoas compartilham, que o diabo odeia a família. O diabo odeia o casamento. Então veja a sociedade hoje desligada. E por que é que nós somos a família, a base da sociedade? A família de Deus é a base da sociedade. Somos nós. Porque a crise da sociedade é a família, principalmente a família. Os lares, onde existe, cada um poderia confessar aqui, nos lares tensões, contendas, discussões, gritarias, ofensas, ressentimentos, amarguras e até separações e divórcios.
Não é o que existe hoje no meio da família? Claramente. A gente não pode negar a verdade, senão pecamos. Senão pecamos. Mas tudo isso que foge das regras, da ética cristã, daquele que criou a família, daquele que é dono da família. Fugiu dos conselhos. Aí vê o lar desmoronando. Um lar que vive debaixo de tensões, de contendas, de discussões, de confusões diárias. A gente precisa ir ouvindo de Deus e olhando para o nosso lar, olhando para o nosso casamento e fazendo os ajustes. Se nós ouvimos hoje aqui porque Deus nos ama e quer que a gente ajuste o nosso lar, leve o conserto. E o conserto é só a palavra, não são opiniões humanas. É a palavra de Deus. É ela quem conserta, é ela quem renova, é ela quem restaura, é ela quem traz de volta a alegria para o lar, para o casamento. É esses consertos, é a palavra de Deus. Agora cabe a nós querer aceitar. Acontecem situações, irmãos, que muitas das vezes famílias não são abençoadas porque não abandonam aquele pecado que vive. Não quer, porque ele favorece em alguma situação. Não foi uma, mas foi várias vezes. Até aqui umas famílias aqui no Albano Franco. Logo no início da obra, a gente evangelizando por aqui. Encontrei famílias que gostavam de ouvir de Deus, tudo. Queriam Jesus, aceitavam Jesus, mas não queria casar para não perder a pensão. Não casava para ter a família perfeita, abençoada no casamento, porque não queria perder a pensão. Não foi uma só família não, foram várias. Olha o que é uma falta de entendimento do que quem criou a família. E a gente conversava, insistia, eles aceitavam, mas não queriam casar. Ia ficar fora do reino, não sei, até hoje não posso dizer mais nada. Mas ficar fora do reino de Deus. Fornicação é pecado. Irmãos queridos e amados, eles foram criados segundo uma ordem inferior, declarando que são dependentes de Deus, nós somos dependentes de Deus. Encerrando, queridos, o primeiro ponto foi: o homem e a mulher é uma criação especial de Deus. Vocês se alegram com isso? Claro que temos que nos alegrar, senão tem algum problema. Está faltando alguma coisa. O homem e a mulher é uma criação especial de Deus. Segundo, Adão e Eva possuíam a semelhança natural com Deus. Eles não pecaram. Quando foram criados, viveram sem pecado, até o momento que cometeram a desobediência. Gênesis 3 fala toda a queda de Adão e Eva. Então, queridos, a família é o alvo dos maiores ataques de Satanás. Isso é inegável. Por isso agora que a gente tem que aprender o que é família. Quem criou a família, porque ele criou a família e como ele quer que a gente viva com a família. Amém? A gente tem que ter consciência disso. Quem criou a família, como ele quer que a gente viva como família. E para que ele criou a família? Para que foi que ele criou a família, irmãos? Quem é dono da família quer viver com a família, porque ele quer viver conosco eternamente. Por isso que temos essa palavra, essas regras, para que a família continue marchando, ligado a ele, obedecendo, fazendo a sua vontade no seu casamento, com os seus filhos. Então, queridos, a família é o alvo dos maiores ataques do diabo. Gênesis 3:4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. O que foi que o diabo disse para a mulher? Que Deus mentiu para ela. Que Deus é mentiroso.
para levar ele ao pecado. O que é que o mundo hoje tem ensinado tanta coisa, e muita gente também, ensinando coisas erradas, direcionando coisas erradas, dizendo às pessoas do caminho de Deus, da igreja de Cristo. É a serpente. Foi o que ela fez com Eva. Disse a serpente e a mulher: certamente não morrereis. A raça humana, irmãos, está ligada a Deus, crendo em si mesmo como uma verdade absoluta. É isso que o humano quer. Dizer que está ligado a Deus, mas crendo em si mesmo, na sua verdade absoluta, que ele pode viver sem Deus. A família não consegue. Tem para eles cauterizado na sua mente uma mentira como absoluta verdade. Satanás, irmãos, ele sabia disso e procurou destruir a fé que Eva tinha. Falou causando dúvidas contra a palavra de Deus. Foi o que Satanás fez nos ouvidos de Eva. Por isso, queridos irmãos, Satanás insinuou Deus, dizendo que Deus não falava sério em tudo aquilo que ele tinha dito para Adão e para Eva. Sabemos que o diabo é o falso traidor, o tentador, o mentiroso, o enganador. Assim ele conseguiu. Por isso que eu sempre lembro, quando falamos nessa parte, Deus estava todas as tardes com Adão e Eva ensinando. Quando o diabo apareceu uma vez, eles pecaram. Nós temos aprendido dia e noite na igreja, estudando em casa. Não podemos deixarmos sermos convencidos pelas persuasão mundana, de pessoas malignas, que vêm como um anjo de luz, desviando as ovelhas de Cristo. Essa recompensa será dolorosa para todos esses que desviam as ovelhas de Cristo, da igreja do Senhor. Está escrito na palavra. Irmão, Satanás, desde o princípio da criação da humanidade, ele tenta tirar a confiança das famílias naquilo que Deus falou e orientou. É o papel dele até hoje. Por isso que falamos em princípio, a atenção que temos que dar àquilo que Deus preparou para você quando você veio à igreja. Então, queridos, para nós encerrarmos, alguns crentes da igreja de Coríntios se enganaram ao ponto de crer que se perdesse a comunhão com Cristo, que se negasse a Cristo e vivesse na imoralidade e na justiça, sua salvação e sua herança seria segura com Deus. Veja quanto a enganação, quanto a gente precisa ouvir de Deus. As famílias da igreja de Coríntios viviam assim, nessa situação. Quanto zelo e cuidado a gente precisa ter hoje se o pecado tem se multiplicado onde vivemos. E com dor no coração, dentro das igrejas. Mas o seu alvo na igreja é Jesus, não são as pessoas. É o que nós precisamos entender. Nós amamos, mas seguimos a Cristo. Não são as pessoas. Nós amamos a todos, mas seguimos Jesus Cristo. Veja que quando Paulo disse a essa igreja na primeira carta, no capítulo 11, verso 1, ele disse assim: sede meus imitadores. Mas ele faz uma ressalva importante: como eu sou de Cristo. Porque ele tinha uma vida selada com Jesus. Ele não está dizendo, seja meus imitadores porque eu sou apóstolo, porque eu sou pastor, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Ele disse, seja meus imitadores como eu sou de Cristo, o procedimento dele, de obediência e temor a Deus. Então, queridos, Paulo declara que a consciência inevitável do pecado habitual é a morte espiritual. A consciência inevitável do pecado que comete diariamente é clara a morte espiritual. Romanos 8,13 está escrito assim: porque se viverdes segundo a carne, há vez de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Olha a diferença, o oposto. Se viveres pela obra da carne, você morre.
Mas se você viver pelo Espírito, você viverá. É o que nós vamos recebendo de Deus nessa noite. Para ter uma família saudável, feliz. E nós, como esse membro de cada família, que cada um representa uma família, precisamos deixar entender que família é sagrada. É uma instituição divina. Precisamos viver conforme a vontade do dono da família, daquele que criou a família, para que outros na nossa família sejam abençoados por nós. A consciência hoje é nossa, aqui, ouvindo de Deus, para que a gente possa entender o que é família, uma instituição divina e que somos a célula máter da sociedade. Amém? Vamos agora orar então? Ou querem mais um pouco? Estou sentindo, né? A irmã Elisama está querendo mais um pouco. Mas é bom, não é? Tem coisa melhor de ouvir direção perfeita para a nossa vitória amanhã. Nosso irmão Elias vai fazer essa oração final no nome de Jesus Cristo. Te glorificamos sim, Deus, porque por tudo que o Senhor preparou para os nossos corações, para a nossa família, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para nossas igrejas, ó Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe as nossas famílias, nossos lares, nossos casamentos, nossos cônjuges, nossos filhos, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, nos traga sabedoria para a prática, Senhor, como família do Senhor. Sim, Deus, somos a Tua imagem e a Tua semelhança como família escolhida do Senhor. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre vós, sobre vossa família, sobre o vosso casamento, sobre os vossos cônjuges, sobre os vossos filhos, sobre essa igreja, a família de Deus aqui reunida, como toda a família de Deus, a igreja de Cristo nos quatro cantos da face desta terra. Nós os abençoamos no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. E a família santa do Senhor Jesus Cristo diz: amém e glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados por esta noite.